Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína! Eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre o jogo de hoje, né? O Vasco e o Flamengo jogam às 20 horas, um jogo importantíssimo para o Vasco. Muita coisa pode mudar ou não após essa partida, inclusive um jogo que vai marcar mudanças no sistema de jogo do Barbieri, segundo jornalistas que cobrem o Vasco. Então vamos atualizar informações, fazer um pré-jogo aqui com notícias do Vasco, beleza? Só vou pedir aquela força, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Ontem eu apresentei ali a casa, que eu vou me mudar para uma outra casa. Eu moro em um sobrado e vou para outro sobrado, né? E aí lá tem um espaço que eu vou poder fazer um estúdio legal, voltar a fazer live de pós-jogo. Tô numa ideia de montar assim uma espécie de um podcast, tá mais aqui no canal com a galera que fica me pedindo sempre para voltar a fazer lives. E aí teve gente me mandando mensagem: pô, se precisar de uma força, eu te ajudo. Enfim, quem quiser me dar uma força para eu montar esse estúdio, eu vou deixar o número do Pix aqui na descrição, né? Para aquele que me perguntou ontem, então vai estar aí o número do Pix, beleza? Aquele que fizer ajudar com alguma doação, coloca o nome na hora de fazer o Pix, que aí eu vou fazer os agradecimentos, beleza? Segue o vídeo aí. Vou falar desse pré-jogo do Vasco, né? E Urubu, que é às 8 horas, né? Fechando a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão do Premier. Quem vai narrar o jogo é o Luiz Carlos Júnior, comentários de Ana Thaís Matos e o Pedrinho. Ontem a gente teve alguns jogos do Campeonato Brasileiro. O Fluminense ganhou do Bragantino por 2-1, Fluminense que vinha de vários jogos sem nem sequer marcar gol, né? O Cano vivendo uma seca de gols, errou um gol na cara ontem. Aí venceu ontem 2-1, voltou a vencer. O Grêmio, jogando em casa, venceu o São Paulo do Dorival Júnior, 2-1, segunda derrota seguida do Dorival. Perdeu para o Sport e agora perde para o Grêmio, né? E o Goiás em casa, Goiás é o nosso adversário em breve, né? Goiás em casa perdeu para o Cuiabá, 3 vitórias seguidas, de novo o gol dele. O Davidson, né, o menino maluquinho, fez o gol da vitória, 1-0 Cuiabá. E para finalizar, a gente teve o Palmeiras, né? O Palmeiras que quando não vence, empata. É um time difícil de perder. Venceu por 3-1 o Curitiba. O gol do Curitiba foi marcado pelo Aleph Manga. Lembra que ele foi suspenso por causa da máfia das apostas? Voltou fazendo gol. Já pensou se ele faz 3 gols e o Fantástico pergunta qual a música que ele queria que tocasse e ele mandasse logo na lata lá, o investe em mim, aposta tudo em mim? A merda que ia dar. Mas tá aí, o Aleph Manga fez um gol e o Palmeiras ganhou por 3-1. Falar em máfia das apostas aí, porra, muita pena branda aí para quem teve envolvido com esse esquema aí, né? Pra você ver que o crime no Brasil ele compensa, né? Eu não tô aqui querendo julgar os atletas que se envolveram, mas eu acho que uma vez que constatado que eles se envolveram, que manipularam o resultado, né, que ajudaram a manipular o resultado, deveriam ser banidos. Para mim, deveriam, pela moral, para dar até uma lisura para as competições realizadas no Brasil. Mas eu estou falando de Brasil e de competições e de CBF. É difícil você falar em moral, ética e lisura quando se envolve aí a CBF, né? Então tá aí o Aleph Manga que voltou. Bom, boa sorte para essas pessoas que estão voltando, que não errem mais, né? Bom, só um detalhe aqui, porque é bom esclarecer, né? Porque daqui a pouco bate um processo aqui na minha porta, viu? Eu tô falando das pessoas que foram julgadas e condenadas, né? Teve zagueiro aí, jogadores aí que já foram julgados e pegaram 6, 8 jogos de suspensão. Do Aleph Manga, ele foi só afastado, viu? Ele não foi julgado nem condenado não, tá? Então segue o vídeo aí. O Campeonato Brasileiro, então, fica com a tabela bem favorável ao Vasco depois dos resultados. Por quê? Se o Vasco vence o Urubu hoje, o Vasco passa 4 times. Eu vou colocar o trecho aí, o pedaço da tabela onde o Vasco está, né? Porque é lá embaixo, claro. 15º o Bahia tem 8 pontos. 16º o Corinthians tem 8 pontos. Perdeu. O Goiás perdeu, tem 7 pontos. O América, quem venceu foi a 7.
O Vasco, 19º, tem 6 pontos. E o Curitiba perdeu, de novo, lanterna, o único time que não venceu, eu acho que, né? Curitiba são 3 empates, tem 3 pontos. O Vasco tem 6, se vence o Flamengo hoje, passa o América, o Goiás, o Curitiba e o Bahia e vai a 15º. Sai da zona de rebaixamento, ainda sai fica 2 posições ali, uma posição acima, né, na verdade, dos times que estão fora da zona ali do Z4. Então uma vitória importantíssima para um Vasco que vai ousar. O técnico Barbieri vai montar um esquema diferente, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, informações dele, que o Vasco pode entrar com 3 zagueiros. O goleiro Léo Jardim, aí vem a trinca Bambu, Capasso e Léo, provavelmente é o Bambu, mas pode ser o Miranda, fazendo Miranda, Capasso e Léo, essa trinca de zagueiros. Aí você vai ter os laterais jogando como ala, então você tem uma segunda linha com Pumita, Jair, Galarza e Piton. E no ataque sai o Peck, já que não vai precisar do auxiliar de lateral, sai o Peck, entra o Orediano, então fica Orediano, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco para encarar o Flamengo, provavelmente, é o 3-4-3. Na hora de defender, você vai ver esse time jogar com uma linha de 5, né? Os 3 zagueiros postados ali, que é o Bambu, Capasso e Léo, e os laterais, o Pumita e o Piton, fechando essa linha de 5. Então, vamos ver se a gente consegue ter mais estabilidade, na verdade, no sistema defensivo. O Vasco em todos os jogos toma gol. Vamos ver se passa esse jogo em branco, né? No Flamengo, o goleiro Matheus Cunha, é um esquema com 3 zagueiros também, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Os alas, Ayrton Lucas e acho que é o Eric Pulgar. Aí tem Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta no meio de campo, Cebolinha e Pedro. O Gabriel Barbosa, Gabigol é meu ovo, não vai pro jogo, né? Parece que sentiu, não sei, vai ser poupado e não vai estar na partida. De olho no Arrascaeta e no Cebolinha. O Arrascaeta foi o jogador que foi diferencial na semifinal do Campeonato Carioca, deitou e rolou, fez um golaço. Se não marcar ele, se der espaço, é babau, já era. E o outro é o Cebolinha, que joga logo no nosso pior setor de campo, que é onde vai estar a dobrinha Bambu e Pumita. Então vou ter Bambu e Pumita para marcar o Cebolinha. Deus nos ajude, Deus nos acompanhe nessa partida, principalmente o lado direito do Vasco da Gama. Então tá aí a provável escalação do Vasco e a provável escalação do Urubu. Para finalizar, 2 informações. Eu vou começar com a de torcedor, já que eu tô falando de torcedor, de técnico, já que a gente estava falando do Barbieri. Dependendo do jogo de hoje, o Barbieri será demitido do Vasco. A pressão é para que ele seja demitido. Não tem como sustentar, né? O Vasco só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro em 9 rodadas. Né? Se eu não me engano, são 12 ou 13 partidas, apenas uma vitória do Vasco. Então, se perder hoje, fica insustentável manter o trabalho do Maurício Barbieri. Mesmo ele tendo o perfil ideal para essa empresa que está pouco se fudendo para o Vasco. Mas rolam aí nos bastidores, inclusive o site torcedores.com trouxe a informação de que 5 nomes estão na mesa, estão sendo avaliados para substituir o Maurício Barbieri. Um desses nomes é o técnico uruguaio Diego Aguirre. Diego Aguirre está no Olímpia do Paraguai, foi empregado agora em março, dia 12 de março, um dia antes do meu aniversário. Então ele está no Olímpia há pouco tempo, teria que pagar uma multa rescisória para ele sair. Ele que treinou o Internacional, o São Paulo e o Atlético Mineiro, é um treinador experiente que conhece o futebol brasileiro. Segundo o torcedores.com, esse seria um dos 5 nomes que estão aí sendo avaliados pelo Vasco. E para finalizar, foi marcada aquela reunião de urgência que o Salgado pediu, a 777, do Conselho da SAF. Ela seria no dia 21 desse mês, mas ela foi antecipada e será na segunda-feira. Ali o Salgado diz que quer saber sobre 3 tópicos. O primeiro é contratação na próxima janela, se vão contratar. Olha como é que o presidente do Vasco tá perdido. Se vão contratar na próxima janela. Quer saber também sobre essas dívidas, né, que ele está sabendo pela imprensa que não estão sendo pagas. Olha aí o nosso fiscal da SAF. E o outro é sobre comunicação, diz que está faltando comunicação entre a SAF, entre a 777 e o clube associativo. Segunda-feira, então,
teremos essa reunião, beleza? Vamos torcer pro Vasco ganhar e vim aqui feliz no pós-jogo, porque é claro que depois de toda essa semana tribulada, depois de tanta coisa ruim acontecendo, quando a bola rola, o que nos resta é sim torcer para o Vasco ganhar, torcer para o time que foi escalado, foi contratado, que foi montado, vencer, porque a Cruz de Malta ela vai falar mais alto, né? Aí se perder, a gente fica com aquele pós-jogo mandando todo mundo pra puta que pariu, que é de praxe. Grande abraço, um dia maravilhoso, fique com Deus, saudações vascaínas.